Eu vou dar um recado rápido para a gente começar a nossa programação da noite. Eu sou a professora Laura, do programa de pós-graduação em comunicação da EMB Morumbi. Nem todos me conhecem, professora Laura Canepa. E eu, então, agora vou ser apenas a mestre de cerimônias da nossa noite. Mas eu gostaria de, agora que seria o momento da abertura solene, agradecer novamente a presença de vocês e a parceria com os outros 3 programas de pós-graduação que organizaram o COCAL com a gente. O programa de pós-graduação em História da Arte da Unifesp, o programa de pós-graduação em Integração Latino-Americana da USP e o programa de pós-graduação em Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP. Eles, junto com a EMB Morumbi, organizamos o COCAL, o 5º COCAL. Agradeço também aos coordenadores dos 14 eixos temáticos, a quem eu acho que eu devo citar, porque até agora eles ainda não foram mencionados. Então, o eixo Arte e Cinema Experimental na América Latina, História e Crítica, é coordenado pelo Rubens Machado Júnior. Audiovisual, Estética e Política, por Marília Bilene Goulart, Cristina Álvares Bescol, Nicolau Bruno e Daniela Giloni. Cinema Contemporâneo e Gêneros Cinematográficos, pela Rosângela Fachel. Cinema e Artes Cênicas, Tiago Soares Ribeiro, Mário Miranda Rezende, Natália Viana. Cinema e Artes Visuais, Thaís Salva, Dilma de Mello e Silva e Jair Brito Amorim. Cinema e Movimentos Sociais, Margarida Nepomuceno e João Kniznik. Cinema e Psicanálise, Maria Noemi Araújo, Paula Luiz Rezende e Ana Dandara Brasil Miranda. Cinema e Som, Fernanda Salles Rocha Santos e Kadig Fares. Cinema na América Latina, História e Historiografia, Sheila Schwarzman e Carlos Roberto de Souza. Cinema, Arte e Antropologia, Ilana Goldstein, Valéria Macedo e Edgar Teodoro da Cunha. Cinema, Arte e História, Sérgio César Júnior e Fernando Rodrigues Frias. Cinema, Arte e Literatura, Luiz Fernando Belotto Cabral e Fernanda Salles Rocha Santos. Cinema, Economia e Política Cultural, Carla Daniela Rabelo Rodrigues. E Cinema, Televisão e Novas Mídias, Laura Logércio Canepa e Maria Inês Carlos Magno. Toda essa equipe participou da organização e da seleção dos trabalhos do COCAL. A todos agradeço e parabenizo nesse momento. Mas, sobretudo, eu quero agradecer, neste momento, aos estudantes da EMB Morumbi e da Unifesp, que nos ajudaram a manter essa organização de pé e funcionando. Primeiro, eu quero agradecer a Vivian Berto, da Unifesp. Palmas para ela, por favor. Vivian, muito obrigada. Ela é que responde pelo e-mail COCAL 2017. Né? E a dos nossos alunos aqui da EMB Morumbi. Primeiro, a nossa assistente, Alessandra Marota, a Amanda Lopes, o Asdrubal Savioli, o gênio de Paulo Nascimento, Marília Xavier de Lima, Paula Ferreira, Sisto Parolo Júnior, Rodrigo Terplaque, Rosana Parede e Tiago Crivellaro. Espero não ter, nesse momento, na lista aqui, esquecido de nenhum de vocês. Muitíssimo obrigada. Enfim, vocês fizeram um trabalho incrível e eu só tenho a agradecer. E, por fim, meu último agradecimento à pessoa que não pôde estar aqui presente agora, que é o diretor da Escola de Ciências Humanas e Sociais da EMB Morumbi, o professor Luiz Alberto de Farias, que fez o doutorado dele no PROLAN e que estaria aqui representando o reitor, o professor Paulo Tomazini. O Luiz não pôde vir, mas foi ele que garantiu uma série de elementos que a gente teve aqui para tornar essa organização melhor, os nossos coffee breaks, todos os locais, a gráfica e tudo mais. Então, eu quero deixar um agradecimento ao Luiz Alberto, que é cria do PROLAN e nos ajudou muito a ter um belo COCAL. Agora, então, a gente passa diretamente para a apresentação musical do Fernando Elias Lanius, violonista e etnomusicólogo, doutorando em música pelo PPG-MUS da ECA USP e mestre em música pela Unesp, professor de violão popular na Fundação de Artes de São Caetano do Sul. Autodidata, prosseguiu seus estudos de especialização no instrumento com Celso Deuneri e Paulo Porto Alegre. Então, chamo aqui o Fernando Lanius para começar a apresentação. Fernando. Muito obrigada, gente. Boa noite.
Bom, obrigado pela apresentação, Laura. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês nessa noite de abertura do COCAL. Já foi falado um pouco em relação a que eu sou musicólogo, violonista, certo? E agora eu vou falar a respeito do que venho apresentar para vocês. Eu tenho pensado apresentar 3 temas baseados em ritmos da costa peruana, em particular aqueles associados e reivindicados por famílias negras desse país andino. É um tema que me é muito caro e que eu estudei durante o meu mestrado em musicologia na Unesp. Os ritmos negros do Peru, ou ritmos afro-peruanos, tiveram seu auge nas décadas de 1950 a 1960. Diversos cineastas vinculados com movimentos sociais, né, e com pensamento de esquerda da época tiveram muita produção a respeito, né. Alguns documentais que me vêm na cabeça são Es Amador, de Ricardo Bonilla, e Victoria, Black and Women, de Eugenio Barba, esse último de cunho antropológico. Atualmente, o peruano-espanhol Javier Corcuera tem também retomado essa temática no seu longa documental chamado Sigo Siendo, que tem ganhado muitos prêmios, pelo que eu fiquei sabendo. Então, os temas que são autorais e são arranjados para violão solo, que eu venho apresentar aqui, são baseados, como eu falei, em ritmos da costa peruana, a saber, o landó, a valsa crioula e o festejo. Eles, evidentemente, têm uma outra roupagem harmônica que não necessariamente é a folclórica, né? Então, dessa maneira, eu pretendo constatar e reafirmar a riqueza da música da costa peruana, e, em particular, aquela fruto dos seus diálogos com as culturas de matriz africana do Peru. E também fazer presença, né, neste colóquio integrador de cinema e arte da América Latina. Então, não quero começar sem antes agradecer o convite das organizadoras, Janete, Aguilera, Laura Canepa, muitíssimo obrigado, viu? E, bom, espero que vocês gostem e tenham todos um bom início de COCAL. Esse primeiro tema é um landó, se chama Landocine número 1. Ele foi uma espécie de reapropriação ou rearranjo de um tema de um compositor francês do início do século passado, se não estou enganado, se chama Erik Satie, de um tema feito para piano chamado Landocine número 1. É uma versão livre.
Esse outro tema se chama Etude número 2 por Vals Crioulo Peruano. Apenas para compartilhar um pouco de maneira sucinta, breve, o que caracteriza o Vals Crioulo Peruano, e em particular o Vals Crioulo Limenho, é que, evidentemente, como um vals, ele se leva a 3x4, mas o diálogo entre violão, cajón, instrumento de percussão, e o canto faz com que seja uma sensação de que aquilo se leva a 2, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E é ali que já a sua principal característica. Bom, e para finalizar, eu vou apresentar um festejo, que é também um ritmo muito... quer dizer, o festejo, na verdade, ele vem dessa assim chamada música afro-peruana, mas agora, por exemplo, eu entendo que tem colegas argentinos aqui, certo? Eles podem me corrigir, o festejo já não é mais propriedade do Peru, agora ele, né, se escuta muito na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, então ele faz parte dessa diáspora, né, peruana, né, então não é mais exclusivamente no Peru. Se faz lá, por exemplo, me vem na cabeça um grupo que é conhecido lá em Buenos Aires, que é Negros de Miércoles, se eu não estou enganado, né? Então, e assim como esses, a música afro-peruana também tem esse outro lado, né, em que ela também circula através, né, dessa diáspora peruana, né, ao longo do mundo. Então, novamente, quero agradecer a presença de todos vocês e o convite da Janete e da Laura. Então, muitíssimo obrigado.
Muito obrigada, professor Fernando Lanius. Seguindo perto já do encerramento da nossa programação, como eu falei para vocês, as bruxas estão soltas hoje. E a gente agora, então, vai passar o filme El Dia de las Comadres, da Wanda Lopes Trellis. Jueves de Comadre es algo de que todas las mujeres que vivimos en la vida cotidiana en la casa, ese día nos dedicamos a salir a cantar con las cajas, visitar a las comadres. Nosotros nos liberamos ese día, le delegamos las obligaciones a los hombres. Especialmente cantar, porque la única alegría que nosotros tenemos de desahogarse es cantando mediante las coplas.
copla es algo que vos tenés en tus sentimientos, o sea que vos tus sentimientos lo interpretás cantando. Están invitados todos al Ayacucho número 2 para que festejemos el Día de Comadre. Hay sorpresas. En el día las comadres hay que cantar y bailar. En el día de las comadres hay que cantar y bailar. Todos nuestros quehaceres al hombre hay que delegar. Todos nuestros quehaceres al hombre hay que delegar. Alegre como nosotros, otro alegre no hay a ver. Ni de arriba, ni de abajo, ni del cielo no hay caer. Vámonos a San Antonio, que ahí nos estarán esperando. Vámonos a San Antonio, que ahí nos estarán esperando. Con la caja y la chirlera todos estarán copleando. Con la caja y la chirlera y todos estarán copleando. Voy a sacar el sombrero
El carnaval es un río donde mojamos la vida. El carnaval es un río donde mojamos la vida. El que le sigue creyendo que las tristezas se olvidan. El que le sigue creyendo que las tristezas se olvidan. Esta mocita que canta y esta moza no es cualquiera. Esta mocita que canta y esta moza no es cualquiera. Tiene un marido en el pueblo y otro allá al lado la frontera. Tiene un marido en el pueblo y otro allá al lado la frontera. Yo soy la contrabandista de Bolivia a la Argentina. Yo soy la contrabandista de Bolivia a la Argentina. De allá me vengo con coca y de aquí me voy con harina. De allá me vengo con coca y de aquí me voy con harina. Especialmente en esta mesa de todo lo hecho imposible, y diciendo así en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Bendice, Señor, estos alimentos que por tu bondad vamos a tomar. Bendice a la mano que lo han preparado, bendice a aquellos que con sacrificio lo han ganado. Da pan a los que no tienen. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos pobres, y también te pedimos, Señor, la unión y la fraternidad para todo este pueblo, que sea bendecido por tu mano, Señor, y por ti, Madre Santísima, bajo tu protección, que podamos vivir toda nuestra patria argentina. Y diciendo así, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Ahora sí pueden comer. ¡Al ataque! Carita la flor del mangar, de la quebrada trae una cueca y este moñito de mi corán. De arriba de Guinilla Chusca, carita la flor del mangar, de la
guainito de mi cola, y este guainito de mi cola, y este guainito de mi cola. Mi cajita canto mis notas y al viento la toda amigos, de donde redondo levanta fuego. Todos los días buscando el sol, me voy cantando por esos cerros, siempre dejando atrás el dolor. El juramento que hice, Celia, amarte toda la vida, Celia, vida de mi vida. El juramento que hice, Celia, amarte toda la vida, Celia, vida de mi vida. Con todo el amor que tengo, Celia, había jurado no amarte, Celia, vida de mi vida. Con todo el amor que tengo, Celia, había jurado no amarte, Celia, vida de mi vida. El juramento que hice, Celia, amarte toda la vida, Celia, vida de mi vida. El juramento que hice, Celia, amarte toda la vida, Celia, vida de mi vida. Con todo el amor que tengo, Celia, había jurado no amarte, Celia, vida de mi vida. Con todo el amor que tengo, Celia, había jurado no amarte, Celia, vida de mi vida. Ahí no estamos, digo. Todo es para el rico, no hay nada para mí. Bueno, a ver. Ah, sí. Vamos golpeando la caja, granito de almíbar, que se acabe de llover. Todo es para rico, no hay nada. Hay faltar cuero
va a venir. Todos los hombres con caja, papel y sobre. La mujer con bandera, tanto trabajo para ver mi pobre. Está lindo eso. Vete el boche, tía. Pachamama Santa Tierra ya se va por los mojones. Pachamama Santa Tierra ya se va por los mojones, haciendo llorar las piedras y lastimando corazones. Haciendo llorar las piedras y lastimando corazones. Del día las comadres hay que cantar y bailar. En el día de las comadres hay que cantar y bailar.
Todos nuestros quehaceres al hombre hay que delegar. Todos nuestros quehaceres al hombre hay que delegar. Alegre como nosotros, otro alegre no hay a ver. Ni de arriba, ni de abajo, ni del cielo no hay caer. Vámonos a San Antonio, que ahí nos estarán esperando. Vámonos a San Antonio, que ahí nos estarán esperando. Con la caja y la chirlera todos estarán copleando. Con la caja y la chirlera y todos estarán copleando. Agora, então, eu chamo ao palco a diretora do filme, Wanda Lopes Trelles. A responsável pela nossa videoinstalação, câmera de segurança, Naine Terena de Jesus. E a professora Ianete Aguilera, que vai coordenar vai mediar a conversa entre as duas. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vamos improvisar a mediação. Queria dar os parabéns aos organizadores. Estou muito contente de estar aqui nessa parceria interuniversidades, interestados, interpaíses, interdisciplinas, né? Eu acho, eu não sei, tem algum formato para esse debate ou eu posso inventar? Tá. Então vai ser mímica, tá, gente? Vocês topam? Wanda, eu acho que eu queria pedir se você poderia falar um pouquinho sobre a motivação para fazer esse filme e sobre a sua trajetória. Só para contextualizar um pouco. E aí, eu queria passar a palavra para a Naine também, para muito brevemente, falar um pouquinho sobre a proposta dessa instalação dela, que está passando lá no local do Coffee Break. Então, para quem não viu ainda, se puder assistir, a gente tem vários dias aí à frente. Então, para que cada uma apresente muito brevemente a sua trajetória, como que começou a fazer filmes, por quê, e a motivação para estas duas obras que estão sendo exibidas no Cocal. Aí, depois dessa breve exposição, eu acho que a gente podia passar para comentários sobre o filme da Wanda, um debate. Então, eu queria pedir para a Naine começar o debate, então, para ir formulando alguns comentários, algumas questões que tenham vindo à cabeça quando você estava assistindo, e depois a gente passar para o público também. Então, vocês topam esse formato? Pode ser assim? Então, tá bom. Buenas noches a todos y a todas. Disculpen, estoy muy difónica, me hace muy mal el aire. Y bueno, voy a intentar hablar lo mejor que pueda. Estoy con el agua porque me seca mucho la garganta y hace que me agarre tos. Primero agradecer a Janet y a Laura por darme la posibilidad de estar en este encuentro. Algo, ¿no?, que ya de por sí tenemos que celebrar. Estamos viviendo un momento complejo en Latinoamérica, en donde los puntos de encuentro, de educación, de formación, de reflexión y de valoración y respeto del otro está siendo completamente golpeado, aniquilado, reprimido. Entonces, primero celebro esta posibilidad. Segundo, estar en un espacio educativo que para mí es el espacio más político que hay de todos los espacios. Y hago cine convencida de que el cine es político.
Principalmente comencé a hacer audiovisual porque lo que me pasaba por mi historia de vida tenía poca memoria fotográfica y documental por no conocer toda mi vida ancestral de mi padre y abuelo de origen guaraní, con lo cual toda esa parte mía fue completamente perdida. Y yo me crié en Buenos Aires, una ciudad completamente cosmopolita, mi madre de descendencia italiana, y la educación de mi país justamente nunca me hizo valorar a los pueblos originarios, que en el último censo de Argentina se comprobó que más de la mitad de la población de Argentina es descendencia de comunidad originaria. A partir de eso, mi motivación en hacer cine es para justamente, primero, ¿por qué no me identificaba con lo que veía en la televisión y en las películas? Entonces eso me motivó a empezar a aprender cine para poder también poner en disputa esa formación que también es hegemónica, que también es machista y que también lo que hace es repetir un sistema de formación. Convencida de que eso no podía existir en mis obras, soy docente en diferentes favelas de Argentina de cine comunitario, y el cine comunitario tiene otra concepción de la realización, en el cual no existe, por así decirlo, un guión, sino que la obra se construye con el devenir y con lo sensorial, lo sensitivo, lo que se vibra en ese propio lugar, con lo cual la cámara está como en el estado más vivencial. A partir de eso, trabajando, haciendo cine comunitario con una colega jujeña, ella me comentó de esta festividad que realizaban sus centros y que se estaba perdiendo. Y que se estaba perdiendo por una doble vertiente, porque era una festividad de mujeres y el machismo también existe en los pueblos originarios. Y por otra parte, que se estaba perdiendo porque, como ustedes pudieron ver, la mayoría de las jóvenes ya no estaban interesadas. Entonces me motivó en hacer esta obra para primordialmente compartirla con ellas y que vean el maravilloso poder que tienen. El documental se centra en una festividad, ¿sí? Con lo cual yo no quería reproducir la violencia mediática. ¿Por qué digo violencia mediática? Porque quienes hacemos medios también somos reproductores de contenido, y si no mostramos ciertas cosas, eso también es violencia. Entonces, a partir de eso, decidí que esta fiesta no iba a ser narrada de forma explicativa, por así decirlo, sino que el espectador que no podía entender de esa fiesta, porque no se explica lo que es la pacheta, no se explica de la Pachamama, no se explica de lo que es una baguala, no se explica un montón de cosas, el espectador tenía que ser motivado a poder buscar e indagar sobre esas cuestiones. Esto lo digo como una postura política, porque quienes somos educadores formamos para hacer reflexionar a nuestros educadores, a nuestros alumnos, y no darles una postura unidireccional de cómo mirar. Y el documental intenta un poquito eso, las cámaras y todo, que sean parte, que sean los espectadores como partícipes de esa fiesta, ¿sí? Y aquello que no puede ser entendido, invitarlos al diálogo, a la búsqueda, a la reflexión de por qué lo desconocen. Sé que hay muchos colegas de Argentina, quisiera saber si ellos conocían de esta festividad, ¿sí? Porque es también un modo de reflexionar de qué conoce cada uno de su propio patrimonio cultural. Y bueno, dar esa fortaleza a estas mujeres que tienen profunda conexión con lo que es la biodiversidad, ¿sí?
esa postura poética mía fue hecha a través de una técnica de animación que se llama rotoscopía. ¿Por qué una técnica de animación que se llama rotoscopía? Porque es una técnica en la cual la animación no se crea, no es una nueva, sino se hace por los fotogramas que ya fueron registrados. Pero a mí me interesaba resaltar ciertas cuestiones de la obra y me parecía marcar esa conexión de estas mujeres con la Pachamama, la Madre Tierra, de esa forma. Y todos los colores que se utilizan en la animación son tomados de pigmentos naturales de la tierra, de ese espacio que es San Antonio de los Cobres. Muito obrigada. Olha, essa água é sem gelo para você. Naine, por favor. Oi, boa noite. Eu vou também rapidamente agradecer a participação, a Ilana, principalmente porque foi o meu primeiro contato. Quando eu fiquei sabendo da realização do evento, achei bem pertinente tentar participar, porque o tema está conectado à minha linha de atuação. Eu sou comunicóloga, tenho mestrado em artes e doutorado em educação, e tudo começa na minha graduação, quando eu começo a produzir audiovisual, e até então eu tinha um interesse em pensar mulheres indígenas e a relação delas com as mídias, e na ocasião eu trabalhei as telenovelas da Rede Globo e como é que as mulheres do meu povo, terena, lidavam com a televisão. Eu sou de uma família que caminhou muito por aldeias e acabamos fixando em Cuiabá. O meu pai era funcionário da FUNAI e, por isso, ele morou em várias aldeias até que ele foi convidado a se retirar da FUNAI por uma justificativa que, na época, era como se fosse uma incitação aos indígenas contra os latifundiários. Então, ele foi convidado a se retirar e transferido para a Universidade Federal de Mato Grosso, onde eu estudei a graduação e, até hoje, a gente reside em Cuiabá. Então, acho que essa história começa com eles, né? Com ele e com a minha mãe, que lá ficaram. E quando eu fui escrever a monografia, ele me entregou uma fita cassete, sabe, né? Aquela fitinha ainda que a gente colocava para ouvir. E nessa fita tinham alguns cantos e algumas falas de um tio, que pode ter sido um dos últimos xamãs da nossa aldeia, um dos últimos pajés. E aí essa fita foi o ponto inicial para que eu começasse a fazer a produção, porém eu não foquei em produzir filmes na questão do audiovisual. Eu nunca me dediquei a fazer produções para festivais, por exemplo, ou vídeos que eu pudesse comercializar ou exibir no eixo comercial, porque eu tinha uma forte tendência para militância. Então, desde então, eu comecei a acompanhar o movimento indígena. E a câmera de segurança que está ali fora, não sei se alguém conseguiu parar para ver, e isso é bem interessante também, a gente parar para analisar o que uma TV parada ali no coffee break despertou ou não, né? Nas pessoas que ali estavam, mas eu sentei e observei algumas pessoas e até retratei, para perceber mesmo como é que os espaços estão sendo ocupados, né? Como é que a gente ocupa. A câmera de segurança ela não nasce de uma ideia pré-construída. As imagens que a compõem são imagens da minha trajetória e do Theo, que está aqui comigo, meu companheiro, de 2012 a 2017. Fomos a Brasília, viemos para São Paulo também, sempre acompanhando, mas não na intenção de que isso virasse a câmera de segurança, mas que no momento em que a gente captava, a gente distribuía nas redes sociais e no YouTube, escrevia alguns textos e compartilhava esses textos como uma forma de visibilizar a ação do movimento indígena e da luta indígena no país, já que quase sempre é omitido pela mídia tradicional. Então, com todas essas imagens, são aí mais de 4 anos de conteúdo, tive um insight e falei para ele que eu acho que a gente tinha que montar uma câmera de segurança. E o que é a câmera de segurança, né? Como
Wanda falou, eu não tinha intenção e ele não tinha intenção de explicar as imagens. A gente apenas montou as imagens e aí vai dando as impressões e as leituras de quem as vê e as percebe, mas elas trazem contextos e momentos muito fortes e difíceis dos povos indígenas brasileiros. Infelizmente, a gente não conseguiu inserir uma última imagem, que era aqui de São Paulo, do Jaraguá. Pedi que me mandassem, porque teve uma manifestação, acho que há 2 semanas atrás, mas a gente não conseguiu colocar, e eu só estou pontuando isso para dizer a vocês que vocês estão aqui, nesse momento, com uma crise de terras indígenas em São Paulo e pedir o apoio de vocês. Não sei se vocês conhecem a região, a área em que vivem os Guarani, o Jaraguá, e é muito sério. Em se falando em questão indígena, tudo é muito sério hoje. Não só hoje, né? São 517 anos de uma questão mal resolvida que tende a piorar, né? Eu acho que a gente tem um problema muito sério para se resolver. O primeiro impacto, eu costumo dizer que pode até vir para os povos indígenas, no primeiro momento. Mas, no segundo momento, no terceiro momento, todos serão impactados pelas políticas de acesso às terras que hoje são as áreas indígenas, simplesmente porque, se a gente faz uma leitura, e o Google hoje ele consegue nos mostrar as áreas indígenas no Brasil, são as áreas preservadas. As únicas áreas com grande vegetação hoje no Brasil são as áreas em que estão as terras indígenas. E aí eu vou só entrar com um dado, porque aí vocês veem como eu vou me afastando de uma produção audiovisual de ficção ou mais documental, mas para uma produção de resistência, porque aí eu gosto sempre de buscar esses dados que, por exemplo, em Mato Grosso, nós temos grupos de pesquisas que já estão há algum tempo estudando o impacto do agrotóxico no ser humano. Em uma cidade, nós temos vestígios no leite materno. Muitas mulheres estão com agrotóxico no corpo, repassando para as crianças, e isso é muito sério. Assim como casos da pulverização aérea, que não cai somente na plantação, mas cai nos arredores, que tem causado câncer e leucemia. São dados que estão sendo levantados. Então, o que a gente procura sempre é acompanhar o movimento indígena e acompanhar a pauta. O que essa pauta tem a ver com quem não é indígena? É mais ou menos isso. E a câmera de segurança ela traz um pouquinho disso, já conectando com o filme da Wanda, e a gente conversou bastante já sobre uma coisa e outra. O que são os instrumentos de resistência e luta? E se vocês pararem para ver de novo a câmera e ver o filme da Wanda, é algo muito singelo, muito simples. Que na hora que eu assisti o filme dela, eu falei para o Theo, isso aqui me chamou a atenção, porque isso aqui tem a ver com tudo que a gente está vendo, tudo que a gente faz. E é algo muito simples. Você vê que não tem armas para se combater. A gente podia até ter passado aqui, né? Eu não pensei muito nisso, mas é o canto. O tempo todo. Se a gente está ali no meio e nós ficamos 3 dias seguidos, 4 dias, né? 5 dias no meio do movimento, e está sempre cantando. E aí a conexão que uma das mulheres no filme fala, né? Que o canto é algo de mais especial que tem. Que depois que ela morrer, a caveira vai continuar cantando. Vai continuar cantando, e é mais ou menos isso. E aí a gente canta muito e a gente vê muito canto. E aí você vivencia aquele canto, e aquele canto te traz a energia, e talvez para afastar as bruxas, cadê a professora? Tem que cantar, né? Quem sabe, né? Faltou uma presença cosmológica, mas isso aí já é uma outra história. Porque senão eu vou começar a contar casos de cada imagem que a gente passou ali, cada uma tem uma história deste plano e de outros planos que, acreditem ou não, podem acontecer ou não, né? E aí, um dos pontos que eu gostei muito, que conectou muito, tanto a produção dela quanto a nossa, foi a presença dos cantos e o quanto ele é importante, o quanto ele marca as pessoas e a identidade. É uma forte matriz para a identidade.
Já vou entrando, então, nos comentários que você pediu, para não prolongar muito, porque dizer também que todo mundo aqui é guerreiro, né? Que a gente está aqui desde cedo, todo mundo participando, conversando muito. Então, assim, né? Vamos já desaluviar um pouquinho. Mato Grosso, o pessoal não fala tanto? Dependendo do evento, não fala não, viu? Ela perguntou, nossa, esse pessoal aqui... Fala bastante. Foi um dos pontos que eu percebi lá fora, enquanto sentamos para ver a câmera, que a gente viu que estava todo mundo muito envolvido conversando, ao invés de estar no celular, por exemplo. Né? Então, a câmera pode ter passado despercebido, porque uma tela no espaço aberto pode ser uma propaganda. Né? Não tinha nada que fosse muito majestoso, muito grande, que indicasse que aquilo era uma instalação, e não tinha nem nossa indicação de que aquilo era instalação. Então, isso a gente já observa, né? O quanto as pessoas se envolvem com uma coisa e com outra, e não era com o celular naquele momento, porque estava todo mundo comendo e conversando. Isso já é um bom indício para mim, que fico observando quantas pessoas ficam isoladas no aparelho, né? Até brinquei que tinha uma pessoa, deixa eu ver se ele está aqui, que ele assistiu todinho, que ele ia ganhar um presentinho no final. Mas se eu achar ele vai ganhar um presentinho no final. Um dos pontos que eu achei importante foi isso, a questão da música, e a música sempre é muito forte entre os povos originários, a presença feminina, e a gente fala do empoderamento da mulher, mas a mulher tem o poder, principalmente nos povos originários, ela tem. A gente brinca que nas reuniões na aldeia, por exemplo, pode até ir os homens, mas, na hora de decidir, ele vai perguntar para a mulher o que ela acha. Né? E talvez isso não tenha visibilidade, né? Que é o que a Wanda falou, não é visível. E a gente vê também nos 2 vídeos que tem muitas mulheres, e elas têm muita força. E aí, numa das imagens, quando a gente apela para o plano espiritual, de um dos momentos, chega a Sônia Guajajara, uma grande liderança, e fala assim para mim: Naine, a gente precisa de alguma coisa aqui muito forte. E aí chegam outras pessoas, outras mulheres, e falam: precisa de fogo. Aí eu fui e falei para ele assim: vou lá, isso em Brasília, vou lá comprar fogo. Fui numa casa de umbanda, comprei aquele coisinho amarelo, enxofre, e falei para o moço: me dá um negócio que explode. Não tinha, né? Não tinha nada. E fomos, compramos, e aí, se vocês perceberem, vocês me veem na imagem acendendo aquilo. Porque é uma coisa de dominar um conhecimento, e dominar algo que você vê que não vai causar mal, mas vai impressionar, e a polícia vai ficar confusa. Porque você vê o tempo todo a polícia ali agindo, mas ela está agindo com pessoas que não estão armadas. O que elas têm como arma, né? Mulheres numa linha de frente, cantos, um arco e uma flecha, que vamos combinar, né? Não é nada perto da bomba de gás e da arma que eles carregam. Sentem para assistir, que vocês vão ver imagens do Theo. E a maioria das imagens mais difíceis são dele, porque ele se colocou no meio da situação. E você vê realmente que tem uma luta de poderes e de estratégias ali, né? E que, infelizmente, é assim, tem sido assim. São 517 anos de estratégias de extermínio que são rebatidas com outras estratégias de sobrevivência. E é isso que faz ser tão forte, ser tão bonito o movimento indígena. Bom, eu vou começar a contar história por história, aí não dá, né? Tem que ir embora, então vou passar o microfone. Obrigada. Bom, então, eu queria fazer uma pergunta para as duas, antes de passar a palavra, mas a gente pode juntar, talvez, a minha pergunta com outras que vierem depois. A gente percebe que as duas estão fazendo um cinema de resistência, uma resistência contra a invisibilidade, contra o esquecimento, né? Uma resistência contra a perda de terras. E a gente percebe também que, pelo que vocês falaram e pelos filmes, vocês têm a intenção de falar para dentro do grupo e para fora. Então, são mensagens diferentes. Então, quando você mostra a retomada de terras para dentro do movimento indígena, você encoraja.
Você diz, olha, a gente perde vidas, a gente perde algumas batalhas, mas olha como a gente não se deixa vencer tão facilmente. Quando você mostra para um branco, quando você mostra para uma escola aqui em São Paulo, você está ensinando o que é o Brasil, né? E eu acho que também, quando a gente assiste o seu vídeo sem ser indígena, a gente aprende uma coisa nova, fica encantado com aquela batida, com aquela paisagem, fica querendo saber mais, afinal, o que é uma comadre, e aquele sincretismo que tem Pátia, mas também tem Santo Católico, né? Um mistério que a gente fica querendo saber mais sobre aquela prática. Mas imagino que quando eles assistem, quando essa comunidade assiste seu vídeo, tem outra função, ou outro papel, outro sentido. Então, o que eu queria perguntar é se faz parte dos seus projetos mostrar os filmes para povos indígenas que aparecem dentro dos filmes. Porque eu vejo que alguns cineastas, ou cineastas indígenas, ou cineastas não indígenas, mas que fazem filmes sobre temática indígena, estão fazendo para um público branco. E outros estão fazendo para si próprios, estão fazendo para a sua família. Então, eu queria perguntar se vocês tiveram essa experiência, se vocês costumam fazer isso, de mostrar e como é a reação. Se emociona, se choca, se tanto faz, se as pessoas... porque a gente aprende, né, então, que a imagem para os povos ameríndios é uma coisa estranha, porque ela é vazia, ela pode aprisionar a alma. Existem esses clichês sobre a maneira, né, dos povos ameríndios lidarem com a imagem. Então, a pergunta seria se vocês têm feito isso e como têm sido essas experiências de fazer a projeção de filmes para os próprios indígenas que estão nesses filmes ou para os seus parentes. Que tipo de reação, que tipo de uso eles mesmos fazem dos filmes. Mas aí eu passo, então, para mais gente, e a gente podia juntar umas 4, 5? Tem outro aí? Passa para depois para você. Eu só queria contar um segredo da aula da Yanete, só para fazer um. Eu acho que a gente teve uma aula com ela, eu fui aluna dela, um privilégio. E ela deu a oportunidade de a gente apresentar um trabalho. Antes de apresentar o trabalho, a gente fez um canto Runicuim. E eu acho que foi muito importante, porque a gente pesquisou, foi um trabalho que a gente teve que fazer um atlas, né? E a gente apresentou o trabalho. Antes de apresentar o trabalho, a gente teve a possibilidade, e ela foi super, vamos que vamos, e nós, além de cantar, a gente dançou antes de apresentar o trabalho. Aquilo foi tipo uma quebra dentro da sala de aula, dentro da universidade, tipo, foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. E foi muito legal, e a gente reapresentou, porque ela fez questão. E só uma curiosidade da aula da Yanete. Você vai fazer aqui para nós? Os cantos Runicuim são complicados. Bom, parabéns às duas pelo filme, enfim. Eu queria fazer uma pergunta para a Nani. É isso, pronunciei correto? Naine, desculpe. Tem um debate hoje em uma certa esquerda, você falou de identidade, né? Que vai totalmente contra essa questão da identidade, porque fala que fragmenta as lutas, tal. Eu acho que as identidades são necessárias. Eu acho que um não exclui o outro, né? E eu acho que hoje, enfim, eu tenho uma convicção que uma esquerda só vai ressurgir através de dois movimentos que eu acho que estão muito fortes hoje. Um é o movimento indígena, que está muito forte na sua luta, e a retomada da luta do movimento negro, principalmente da questão da mulher negra, que está vindo com força, né? Da mulher indígena também. Eu acho que esses dois movimentos, acho que a esquerda só vai ressurgir através desses dois movimentos, né? E eu queria perguntar se você concorda, o que você acha dessa certa esquerda que fala
que diz que a identidade fragmenta a luta, enfim, né? Porque eu acho que é uma visão errônea e infelizmente atrasada que ainda se perpetua no Brasil. E quanto à questão do sincretismo religioso, eu acho muito interessante, porque estava conversando aqui com o Sérgio, porque aqui no Brasil, né, assim, não sei se você conhece, assim, por quem frequentou, assim, os cultos afro-brasileiros, ou mesmo a Jurema, tal, é uma coisa muito comum, assim, a Umbanda, né, enfim, essa coisa do sincretismo religioso faz parte da formação do afro-brasileiro e também do indígena. Alguém mais? A minha pergunta é sobre identidade, mas é por um outro caminho, né? Porque a gente vive num país, imagino que não só o Brasil, mas a Argentina também seja a mesma questão, em que a gente pouco se constrói a nossa identidade enquanto indígena ou descendente, né, indígena. Então, é muito, talvez ainda é uma luta, né, se dizer enquanto negro, mas se dizer enquanto descendente indígena é uma coisa dificílima, por mais que, enfim, meu bisavô, meu tataravô tenha sido indígena, porque, né, tem muitas discussões, por exemplo, que indígena usa celular, umas coisas muito absurdas, né? Pouca gente aprende da nossa história sobre a tecnologia indígena, né? No cultivo e tal. E aí eu queria perguntar para as duas como que o cinema, né? Como a produção audiovisual pode ajudar a construir essa identidade indígena, tanto, né, para a questão educacional, mas como para a questão de resistência, porque eu acho que, por exemplo, se mais pessoas se reconhecem enquanto indígenas, isso fortalece a luta concreta, né? A luta por terra, a luta por preservar né, todos esses atos de resistência do canto, da mulher, né, indígena, e um pouco isso, como que o audiovisual consegue construir essa identidade para além dos povos, mas mostrando, de fato, a nossa ancestralidade e a nossa composição enquanto povo. É isso. Mais alguém? Então, eu vou pasar primeiro para a Wanda. Bueno, me voy a arrancar por la última pregunta, ¿no? El cine, generalmente cuando nos formamos en la educación, es súper formal y normativo, ¿no? El cine proviene de una industria y como tal tiene roles y cuestiones muy estereotipadas y de reproducción. Por algo hay géneros, por algo no. Mi documental, por ejemplo, da mucho para discutir por el formato. Cuando estoy en sitios en donde hay muchos opinólogos de cine o críticos o lo que fuese, muchísimos se quedan con cuestiones a nivel narrativas. Pero es largo, pero repiten siempre los cantos, pero es lo único que sucede. Entonces, cuando se quedan en eso, es justamente que, digamos, no pudieron adentrarse en lo que consiste la fiesta. Los cantos son repetitivos, es como los ritmos son repetitivos y las palabras son repetitivas, porque es parte de repetir y destacar algo propio del canto. Por lo tanto, la construcción del relato deviene en esa forma, en una forma circular, en una forma de construcción en el cual la transmisión oral se deviene y de conocimiento y de sentimiento exclusivamente por cantos y por danzas. Es el medio de expresión. Por lo tanto, el documental tenía que justamente reflejar eso. Entonces, si quedaba repetitivo, si quedaba aburrido, si quedaba vacío para lo que es la construcción narrativa del inicio, nudo y desenlace, justamente de lo que nos
intentan resaltar en la formación tradicional de cine no coincide con una cosmovisión como puede ser la de los pueblos originarios. Quienes tenemos la necesidad de mostrar otra forma de organización, de construcción del relato, tenemos como una doble intención. Yo creía que con esta obra tenía como un doble deber. Primero, empoderar a las mujeres de esta comunidad, porque siempre de los pueblos indígenas, inclusive muchísimos antropólogos, lo único que hablan es de la extinción, el último chamán, la última, ¿no? Como esa necesidad del último registro de lo que está por acabar, en vez de darle vida a lo que hay y destacar y revalorizar eso. Entonces, me quería quedar exclusivamente con eso, en la vida y en el poder, en el empoderamiento de estas mujeres y compartir eso, que no es lo que suele hacerse, porque claramente estas mujeres, su otro día no es como lo vemos, pero no me quería quedar en eso. Y en eso digo la importancia, ¿no?, de quien tiene la responsabilidad del medio audiovisual de no repetir modelos ni estereotipos y hacer lo que realmente uno quiere hacer con lo que vas a registrar, que en este caso era la comunidad de estas mujeres. Primordialmente, quien lleva el relato, la ronda y demás, es una de estas mujeres que es Cirila, y lo que quiero destacar es que ellas no son ni músicas ni cantantes, son mujeres que se juntan una vez en el año y que sus cantos, sus coplas son improvisadas. Es lo que se dice una a la otra. Algunos se repiten año a año, pero si no son cantos improvisados, no están pautados. Y en eso también tenía que ver la construcción del documental. El documental era seguir esa cotidianidad tal cual era. ¿Por qué teníamos que generar un punto de conflicto? ¿No? Como nos enseñan en el cine. ¿Y el punto de conflicto dónde está? ¿Por qué hay que hacer, ¿no?, ese modo de construcción del relato cuando tal vez no tenga que ver con un punto de conflicto, sino con un paso de apropiación y de empoderamiento a otro y de transmisión de mensaje a otro, de manera circular y de manera comunitaria? Y eso era lo que intentaba destacar audiovisualmente el audiovisual. Entonces fue como un doble desafío, porque yo vengo haciendo documentales que tienen que ver tal vez con lo que se denomina etnográfico, y en este documental justamente vengo a romper un poco con ese proceso clásico de construcción e inclusive decido, como esa potencia autorial, hacerla desde otra forma por medio de las animaciones, y con esta inclusión, ¿no?, de no crear nuevas animaciones, sino utilizar todo lo que ya estaba. No agregar nada nuevo, sino esas animaciones eran en base a lo que eran los propios fragmentos que estaban filmados y con el propio color de ese entorno y de esos pigmentos. O sea, se trató de considerar todo lo máximo que estaba ahí. El sonido es en vivo, la música que se escucha es lo que se escuchan, no hay banda sonora más que la natural de la que está sucediendo en esse lugar. Eu já vou te devolver. Eu queria perguntar só para a Naine se você quer que eu faça uma síntese do que ela falou. Não, estava tranquilo? Y creo que después... A minha era se você passou para a comunidade. Sí, sí.
Lo primero que hice, esperé 6 meses al próximo Día de Comadres y se estrenó allí con ellas. Esa fue, perdón, pero la mejor función de todas. Principalmente había mucha emoción y alegría por lo que se cantaban, porque estaban sus maridos, sus compañeros, y muchas de esas se ríen de ellos. Entonces, sus maridos las veían como, y sí, las mujeres también beben, también cantan, también burlan, ¿no? Como, entonces, los maridos como que les decían cosas y fue como muy divertido. Más que nada porque el municipio de San Antonio de los Cobres hizo un evento exclusivamente para ellas, en el cual todo el día se pasaron con la caja cantando, bailando, bebiendo, coqueando, y eso se puso en valor en la comunidad, y en Salta este ritual empezó a transmitirse en varias de las regiones que estaba, por así decirlo, siendo perdidas. Esta tradición es de la Puna, con lo cual Argentina, Bolivia, ¿sí? Toda esa región, Chile, la parte del norte de Chile, convive con esta festividad. Obviamente diferente en cada región y en cada pueblo, pero tiene una súper fortaleza porque tiene una conexión previa al carnaval, donde inicia todo ese nuevo ciclo de agradecimiento y de no solo de agradecimiento, sino de poder hacer como un punto de reflexión de todo lo nuevo que vendrá. Fíjense en que todo lo que ellas beben, comen, cómo se visten, es compartido con la Pachamama. Beben y bebe la Pachamama. Y así es todo. Y para cerrar, lo que quiero decir no tiene tal vez mucho que ver, pero hagamos estos puntos de reflexión que creo que son necesarios en este momento, tanto en Argentina, Milagro Sala, como en Chile, la Machi Francisca, son 2 lideresas, 2 mujeres indígenas que luchan, sí, en la actualidad por todo lo que tiene que ver con su pueblo. Tuve la oportunidad de ir con Janet a visitar a la Machi Francisca, y ambas son mujeres con mucho poder en sus regiones, y ambas son presas políticas en democracia. Entonces, eso es para hacernos reflexionar, porque tenemos 2 cosas, mujeres e indígenas. Y esto mismo sucede en muchísimas regiones. Es súper conocido en Perú durante todo lo que fue Fujimori, la campaña para esterilizar a las comunidades originarias. Esa campaña para no traer más niños pobres, sí, pero en realidad la doble lectura era esterilizar a las mujeres para que no haya más comunidades originarias. Entonces hago esta reflexión, ¿no?, para cerrar, porque me parece súper importante destacarlo y revalorizarlo. Gracias. Bom, tinha duas perguntas, não sei se você vai querer dizer alguma coisa sobre elas ou se a gente deixa para a Naine. Uma era sobre um certo discurso de uma parcela da esquerda que considera que as lutas identitárias e esses movimentos indígenas, de mulheres ou de homossexuais, que isso enfraquece outras causas mais estruturais. Então, que seria ruim um movimento identitário.
dentro da luta de classes, imagino que foi isso que você quis dizer. Então, ele está perguntando se você escuta, acho que a pergunta era, o que você acha desse argumento de que lutas identitárias são muito micro dentro de questões estruturais mais amplas? E a segunda questão era sobre se os filmes que trazem povos indígenas, práticas culturais indígenas, ajudam a aumentar o número de pessoas que se reconhecem como indígena, que passam a ter orgulho de ser indígenas. Não sei se você quer falar, se você prefere. Un poquito. Bien, lo primero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la visibilización de cuestiones que no tienen esos espacios es un punto de interés en mi caso, porque justamente la pluralidad de voces y de miradas es lo que nos permite a cada uno de nosotros identificarnos. Yo empecé haciendo cine porque no me gustaba lo que veía. No me sentía identificada. De hecho, hoy me cuesta muchísimo ver contenidos audiovisuales, tanto de series como televisiones y películas, porque voy directamente a lo político, a esa intencionalidad, inclusive de cómo se pone esa cámara. Entonces no lo puedo evitar y en eso está como mi interés, en compartir la multiplicidad de voces, miradas y sentidos para protegerlo. Principalmente, yo siento que la única forma de protegernos a todos es compartiendo, es visibilizando, porque si no, nunca va a haber respeto, nunca va a haber equidad, y de eso depende los que hacemos audiovisual, de compartir eso, exigir leyes, ¿no?, que promuevan la equidad en todos los índoles y no tener miedo de esa lucha y de esa visibilización que es parte de una resistencia que va a estar a diario con estos gobiernos más, pero que es algo histórico, porque si no fuera histórico no hubiéramos aprendido la historia que nos enseñaron, que generalmente todos pensamos que existimos a partir de Cristóbal Colón. Entonces, quienes inscriben la historia siempre deciden intencionalmente mostrar una parte de eso. Y desde el cine también hubo una intencionalidad. A mí me interesa muchísimo lo que es también la perspectiva de género, y de hecho no sé cuántos de ustedes conocen que Alice Guy, sí, fue en realidad la primera cineasta, y que el cine, por así decirlo, también nació o proviene de una mujer. A todos nos educaron que fueron los hermanos Lumière. ¿Cómo puede eso suceder? Sí, entonces aquí está, busquen, Alice Guy hizo más de 1000 cortometrajes. Y claramente fue invisibilizada, claramente la historia no la contó. Entonces son todos estos ejercicios, y quienes estamos en el lado de reproducción de contenido, justamente yo prefiero estar en los bordes, en los márgenes, porque ahí es donde deseo de estar para mostrar eso que no suele mostrarse hegemónicamente. Um comentário só, acho que é você que, não sei, uma de vocês que se preocupa com a quantidade de pessoas que se identifica como indígena. Uma notícia boa em meio a tantas ruins é que o número de pessoas vivendo no Brasil que se reconhece como indígena é cada vez maior. Parece que o surgimento do movimento indígena tem uma grande parcela de responsabilidade por isso, porque acho que surge nos anos 80, e o que acontece é que no censo de 91 a gente tinha 270 mil indígenas. 270 mil? No censo de 1991.
Com o fortalecimento do movimento indígena e a Constituição de 88, que é progressista, pelo menos teoricamente, teve um salto, e no ano de 2000 a gente chegou ao número de 760 mil pessoas dizendo que são indígenas. Então, a gente quase que triplicou. E não é só porque mais gente nasceu, é porque mais gente parou de ter vergonha. E desde o ano 2000, a curva só cresce. Menos rapidamente, mas... Você quer falar? Alguém fez assim? Não? Então, acho que essa é uma notícia boa, né, Naine? No meio de tantas coisas ruins, pelo menos a consciência, eu não sei se é pelo audiovisual, se é pelo movimento, se é porque as leis passam a permitir que você seja diferente, mas o fato é que tudo isso junto está aumentando entre nós. E a gente está com cada vez mais gente que fala, eu sou indígena. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem os neo-índios. A gente tem grupos indígenas que eram considerados extintos, e temos cerca de 50, e que voltaram a aparecer. É o caso, por exemplo, dos Tupinambá, que tinham desaparecido no século XVII, e que agora no sul da Bahia tem um grupo que diz que é descendente e que está vivendo em comunidade, aprendendo os rituais. Então, é um fenômeno interessante. Então, vou passar para a Naine. Se você esquecer alguma, eu te lembro também. Porque, na realidade, eu vou falar tudo misturado. Eu não consigo fazer as coisas nas caixinhas, tá? Eu começo a misturar tudo. Então, vai lá. A questão da identidade já desse ressurgimento. O que acontece no Brasil? Esse discurso dessa nova esquerda, eu conheço ele na boca dos ruralistas. E isso é uma estratégia para fazer um enfraquecimento da causa indígena e para desmoralizar os indígenas e dizer que essas áreas estão sendo ocupadas por pessoas que não são indígenas, porque indígenas não existem mais porque operam câmera de celular. É o princípio do discurso dos ruralistas, e a gente ouve isso todo dia. Então, esse discurso da identidade, ele parte de alguns princípios. Por exemplo, Tupinambá, falam que Tupinambá não é indígena porque eles são negros de cabelo crespo. Mas, se a gente for buscar o histórico, a gente vai entender por que fisicamente os tupinambás não têm o cabelo liso e, enfim, todo aquele traço que tem que ter a Iracema, né? Senão não é tupinambá, senão não é índio, né? Então, é muito complicado. Não gosto e não cola essa questão que as lutas focais atrapalham, não atrapalham. Eu acho que elas se fortalecem, como você mesmo disse. Se todo mundo, eu tenho falado isso bastante durante essas semanas, se todo mundo fosse um pouquinho Guarani Kaiowá, a gente não estava na situação que a gente está hoje. De golpe, de exposição que não pode existir, de movimentos que vêm querendo deturpar e barrar a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e tanta ação da bancada BBB, que a gente costuma chamar, né? Se todo mundo tivesse um pouquinho mais de ânimo, como tem o movimento negro, o movimento indígena, de se colocar na linha de frente, talvez a gente tivesse, pelo menos, que uma situação de medo, porque essas pessoas não têm medo da gente, não tem medo do povo. Eles pintam e bordam, eles não têm medo. O Theo falava, o Theo não gosta de falar, mas ele estava conversando comigo com a Wanda, e ele fez uma observação que é uma observação importante. Ele entrou numa área de retomada. O que é a área de retomada? É aquela terra que o fazendeiro fala que o indígena invade. E a gente chama de retomada. Por quê? Porque aquela terra é uma área tradicional. E a observação que o Theo falava para a gente, você quer falar ou eu posso? Ele não gosta, né? É que a impressão que ele tem, que ele teve quando foi lá, é que é a vida. Entrou ali, vamos perder nossa vida, mas nós não vamos perder a batalha. Vai morrer um, vai morrer dois, vai morrer três? Vai, mas vamos continuar lutando. E é isso. Eu vi uma fala de Valdelice Veron Guarani Kaiowá, que o pai dela foi assassinado. E aí ela fez uma fala num evento que ela falava assim, nós somos 15 filhos. Mataram meu pai, vão me matar, vão matar outro, então assim, vai ter que matar 15.
E aí ainda tem os filhos e os netos e os bisnetos, então vai ter que sair matando todo mundo. Então essa é uma atitude de resistência, a maior atitude de resistência. E a gente ouve muito isso. Não, nós não vamos sair daqui, nós vamos morrer, mas nós não vamos sair daqui. Então, eu acredito sim que essas são as linhas fortes de resistência. Tanto que agora, com essa questão do marco temporal, porque a PEC entrou em coma, né? Tentaram colocar a PEC 215 goela abaixo, ela não passou, inventaram um marco temporal, e o que está acontecendo? Uma junção do movimento indígena com os quilombolas, porque ambos são afetados por essa coisa que não tem explicação. Desculpa te interromper. Todo mundo sabe do que ela está falando? O marco temporal está claro para todo mundo? Não, não tem pessoa falando não. Muito rapidamente, a questão do momento é que estão querendo aprovar em Brasília uma alteração no critério de demarcação de terras indígenas e quilombolas. Vejam que inteligente. As terras que no ano de 1988 não tinham grupos indígenas e quilombolas vivendo dentro delas, não vão poder ser terras indígenas e quilombolas. Mesmo que eles estivessem lá até 87. Mesmo que eles tenham sido expulsos por arma de fogo. Mas o ano em que se promulgou a Constituição vai ser o ano de referência. Só pode demarcar a terra agora, de indígena e de quilombola, se no ano de 88 eles estavam lá. Então, é um critério completamente louco, porque se eles estavam lá por 300 anos, mas saíram em 85, porque foram expulsos a tiro. Não, mas aí não está em 88, no mês que promulgou a Constituição. É no momento em que promulgou a Constituição. Antes não vale e depois também não vale. E é isso que acham que vai ser aprovado. Então, desculpa esse parênteses, mas é que é uma coisa muito revoltante que poucas pessoas sabem que está acontecendo. Essa é a pauta do momento, né? Enterra uma, eles inventam outra. E aí a luta sempre continua. Então, falar da identidade, volto para a identidade. É muito difícil a gente falar que fragmenta. Eu não acredito nisso, até porque não existe também como unificar. Se a gente pensar em povos indígenas, temos 305 povos indígenas do Brasil completamente diferentes. As pautas internas são diferentes. A partir da estrutura social é diferente. A pauta única é o direito à terra, porque sem a terra as outras pautas deixam de existir. Então, é muito complicado. As pessoas têm me perguntado muito sobre o feminismo indígena e eu falo que eu não acredito também, não é isso. É o feminino uma coisa, o feminismo é outra, e aí já é uma outra história. Então, assim, vão se cruzando as informações, sabe? Vão se cruzando os saberes e os conhecimentos, e aí tudo isso vai sendo colocado de uma forma que merece ser analisado com mais propriedade, mais estudos. A gente precisa fazer isso. Só para falar com relação à identidade, que ela tinha falado de mais pessoas se reconhecerem, Ilana pontuou o IBGE. No Brasil, a questão da identidade indígena, ou do reconhecimento do indígena, não é somente genético, não é o DNA, não é meu avô, meu bisavô. É eu me reconhecer e o povo me reconhecer também. Eu não posso chegar aqui e falar que eu sou Naine Terena, se a minha comunidade, a minha aldeia Limão Verde, não falar que eu sou Naine Terena. Muitas pessoas têm caído por conta disso. Tem surgido muitas pessoas se autodenominando indígenas, e aí, quando vai buscar, nenhuma comunidade as reconhece, então elas não são. Então, isso é importante a gente ter bem claro, porque as comunidades e os povos têm derrubado mesmo. Eu já vi uns 3, 4 casos de junho para cá, de pessoas que se identificam, aí cobram, e aí o povo, você conhece a família do fulano? Já aconteceu comigo, várias pessoas, em época de retomada principalmente, porque aí eles querem derrubar a gente, né? A gente que está na cidade, ou a gente que já teve um pouquinho mais de informação e consegue rebater. Acontece com
algumas lideranças de querer desqualificar a identidade. E aí o que respalda é isso. A Naine e a Terena, já aconteceu muito de perguntar. Aí vai lá na minha tia, lá na aldeia. Ah, mas ela é, porque ali é a casa do... Meu irmão mora na aldeia. Onde o irmão dela mora é a casa da mãe dela, da avó, do vô. Porque o tio é ali, a tia é ali, não sei o que é ali, entendeu? Então, tem a relação dentro e fora, porque eu estou dentro. Embora... eu moro fora. E esse estar dentro é marcado pelo que a Ilana falou também. Toda vez que eu vou, eles perguntam, cadê as fotos? Cadê os vídeos? Você vai trazer? Você não vai trazer? Porque gosta também de se ver, né? Eles gostam bastante e é uma linha de trabalho que a gente faz. A gente capacita outros indígenas para manipular os equipamentos, né? É uma grande tendência, tem uma facilidade muito grande. Os indígenas têm uma facilidade muito grande de operar uma câmera, por exemplo. É muito, muito rápido, aprende muito rápido. A gente já fez algumas capacitações, a gente está sempre conversando. Eu, particularmente, nas minhas pesquisas, eu levanto essas informações, esses dados. Inclusive, nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar, não sei se está fechada a programação, mas existe um evento que o Daniel Munduruku realiza todo ano e chama Caravana Mekucradjá. Ele é Literatura Indígena em Movimento. Esse ano tem uma mesa que é sobre as tecnologias. E estarão nessa mesa alguns cineastas indígenas que já têm uma grande potência de produção, a Rádio Yandê, que hoje a gente chama de etnomídia mais forte no Brasil, e eu acho que deve ter alguma outra pessoa, mas eu vou enquanto uma pessoa que já levantou dados, porque eu tenho dados de pessoas indígenas que estão com uma atuação muito forte na produção de conteúdos. Existem vários grupos que estão fazendo produções para uso interno e uso externo. Eu procuro sempre levar o que eu faço para dentro das comunidades com quem eu faço, e aí a gente acaba também se deparando com algumas questões. Por exemplo, vou citar uma no Xingu, que o Theo é fotógrafo, ele fez algumas fotos, e aí quando as pessoas que nós conhecemos foram nos visitar em Cuiabá, queriam levar as fotos, e na hora de separar as fotos, ela deixou de lado determinadas fotos, porque aquelas fotos não podiam voltar para a aldeia, que eram de pessoas que já tinham falecido. Então, tem isso também. Cada povo tem a sua relação com a imagem, com o áudio. As pessoas que já não estavam mais neste plano, as fotos não poderiam ser levadas. Então, ela deixou essas fotos com a gente. Levou das que estavam vivas ainda. Então, assim, as relações são bem diferentes com a inserção das câmeras, mas na experiência que eu tenho, todas foram motivadas por pessoas idosas que queriam ter o registro. Elas queriam ter registro de si. Eu tenho um tio que, toda vez que ele me via, ele pegava o pífano, Terena toca pífano, para eu poder gravar ele tocando pífano. Hoje em dia ele já está com quase 100 anos, ele não toca mais para eu poder gravar. Mas eu tenho vários anos, porque eu vou todo ano, e várias vezes ao ano. Então, toda vez que ele me via, ele pedia para eu gravar, veja só, né? Porque gosta. A mesma coisa as mulheres que cantam na língua, elas mandavam pedem para o meu irmão agora, né? Gravar. Nós capacitamos meu irmão, então tudo ele grava, tudo ele fotografa. É uma coisa horrível, assim. Ele não perde nada. E aí e eles vão mandando. E aconteceu também quando eu criei uma página no Facebook chamada Notícias Indígenas, em 2013, na ocasião da morte do Osiel. Passado um ano, teve uma tentativa de assassinato, e uma pessoa que era de uma aldeia me mandou uma mensagem via Facebook e falou: Naine, tentaram matar o fulano. Solta isso. E aí eu fui tentando procurar as pessoas, os colegas jornalistas, e lá em Mato Grosso do Sul tinha uma colega que trabalhava no SBT que era bastante solidária à causa, e aí ela já conseguiu deslocar uma equipe e foi fazendo essa conexão para mostrar o que estava acontecendo. Então, essa consciência de como se utilizar é muito forte. Ilana, respondendo a sua pergunta, é muito forte, cada vez mais forte. Tanto que na última ATL, no acampamento Terra Livre, o Felipe Milanese escreveu um artigo muito interessante que ele falava mais ou menos assim: como os novos indígenas estão deixando os velhos ruralistas de cabelo em pé. Que era isso, era essa dominação das tecnologias. E eu defendo e tenho defendido nas últimas pesquisas o que a Manuela fala dos 3 momentos indígenas. Eu falo que a gente está no quarto. E esse quarto é muito potente, porque se tudo que foi utilizado para exterminar, teve essa apropriação para resistir.
né? Se no primeiro momento aconteceu uma tentativa de extermínio, no segundo momento de envergonhar os indígenas para dizer que não são indígenas, eu estava comentando hoje com a Wanda que isso eu vivi porque minha mãe não me ensinou a língua, porque ela tinha vergonha e tinha medo de ensinar, já que ela estava na cidade, foi dito para ela que ela não deveria ensinar. A gente tem o terceiro momento, que é esse ressurgimento, e aí vem o caso dos Tupinambá e do movimento indígena, que é forte na década de 80. Esse aqui é o momento das tecnologias, e de todas, tanto as tecnologias externas como as internas, que é quando a gente vai buscando tudo que a gente tem, e uma tecnologia muito forte dos Terena, por exemplo, é a agricultura. A agricultura terena é sofisticadíssima, e isso tem sido retomado. Então, assim, para mim, esse quarto momento é o momento de se apropriar de tudo, e inclusive das formas de manifestação e de visibilização do movimento. Ficou alguma resposta? Não, né? Obrigada. Então, eu acho que a gente encerra aqui. Eu só queria dizer que estou muito feliz. Foi um privilégio estar no meio de vocês duas. Obrigada pela generosidade de compartilhar tudo isso conosco. Obrigada ao público por ter aguentado aqui.